Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 21 de fevereiro de 2025, 2 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos duas informações importantes, ambas muito chocantes. Ontem houve uma tentativa de atentado em Tel Aviv, ônibus foram armados com explosivos, só que acabaram explodindo antes do tempo, explodiram durante a noite, enquanto não tinha ninguém no pátio de ônibus, né? O planejamento dos terroristas é que isso acontecesse na manhã, quando o pessoal estivesse pegando os ônibus para ir para o trabalho. Teria sido um ataque terrorista com milhares de vítimas. Felizmente, os ônibus explodiram antes. Além disso, a gente teve a informação de que, vocês lembram, ontem o corpo de Shiri Bibas e Ariel e o Kfir, né, os dois garotinhos, foram devolvidos pelo Hamas, né? Infelizmente mortos, uma tristeza muito grande. Como eu falei ontem, ainda ia ser feita a identificação dos corpos, e ontem foi confirmada a morte do Kfir e do Ariel. Ambos foram identificados os corpos, porém, a mãe deles, a Shiri Bibas, o corpo que foi enviado como sendo o dela não era dela. Aparentemente era de uma mulher palestina que não tem nenhuma relação com nada, né? E aí a grande dúvida que fica é o que houve nessa situação, será que ela pode estar viva ainda? Infelizmente eu acredito que não, mas enfim, vamos falar sobre esse e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Aito Super Gripadinho, quem aí acusa deve, o dedo mindinho perde, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente continua na expectativa da segunda fase do plano de paz. Em tese, nesse sábado, amanhã, devem ser devolvidos 6 israelenses vivos. Vamos torcer para que dê tudo certo. Mas já tem muita gente falando em cancelar esse cessar-fogo, né? Mas, enfim, não sabemos o que vai acontecer. O que a gente teve de realidade ontem foi uma grande tentativa de atentado terrorista. Bom, foi um atentado, né? Não deixou de destruir o ônibus. Felizmente não teve vítimas, nem feridos, nem mortos, mas 3 ônibus explodiram próximo de Tel Aviv devido a explosivos plantados por palestinos ali da região da Judéia e da Samária, que é a região da Cisjordânia, como algumas pessoas chamam. Os ônibus estavam com explosivos e timers. Aparentemente houve um erro no timer. Será que o cara era idiota e botou AM ao invés de PM, alguma coisa assim, ou PM ao invés de AM? Não sei, né? O fato é que os ônibus explodiram à noite quando estavam num pátio vazio e, portanto, não fizeram vítimas, né? A expectativa dos atacantes, muito provavelmente, é que eles explodissem na manhã do dia seguinte, e aí teria sido uma catástrofe, porque em Israel, eu tive lá, eu passei vários dias lá em Israel, 15 dias em Israel. Todo mundo usa o serviço público lá, é muito eficiente, tem os VLTs, tem os ônibus, tem trem. Todo mundo usa o transporte público por lá, né? Então, no dia seguinte cedo, ia ser uma hora que ia estar cheio de gente indo para o trabalho e coisa e tal, e esses ônibus teriam explodido, teriam causado um dano enorme, matado centenas, talvez milhares de pessoas indo para o trabalho, né? Um dos ônibus não explodiu e havia uma mensagem dizendo que era alguma coisa, revanche por Tulkarem. Tulkarem, vocês sabem, é uma cidade na Judéia e Samária, onde houve operações israelenses contra terroristas lá, ou seja, isso aqui era um atentado terrorista mesmo. Felizmente, não teve vítimas, mas foi por pouco no final das contas, né? Bom, infelizmente a gente tem notícias não tão boas, quer dizer, não tem notícia boa desse caso, mas enfim. Ontem, vocês sabem, a gente falou sobre essa situação da devolução dos corpos da Shiri Bibas, do Ariel Bibas e do Kfir Bibas, né? O Kfir é o menorzinho, tinha só 4 meses quando foi sequestrado pelo Hamas lá no 7 de outubro de 2023. Ariel é o irmão mais velho dele, tinha 4 anos ou 5 anos, eu não lembro, novinho também. E a mãe deles, a Shiri Bibas, e também o pai, foram todos eles sequestrados pelo Hamas. O pai foi devolvido vivo. E ontem, infelizmente, teve aquele show absurdo dos caixões, a entrega dos corpos deles, né? E a gente narrou isso ontem e eu falei que ia passar pela identificação e coisa e tal, mas que deveria ser isso mesmo, não imaginava outra alternativa. Infelizmente, a gente tem a confirmação da morte do Kfir e do Ariel, então os corpos das crianças foram identificados, infelizmente, né? Assim,
poderia haver a expectativa de que se os corpos não foram identificados, que eles ainda estariam vivos em algum lugar. Infelizmente não, já foi confirmada a morte dos dois. E, bom, agora quanto à mãe, a Shiri Bibas, o corpo que foi entregue não é dela. Não foi confirmado pela identificação israelense, né, pela perícia israelense. Não se sabe exatamente o que foi. Segundo estão dizendo, se tratava de uma mulher palestina aleatória que eles pegaram os restos mortais dela lá e colocaram no caixão, né? E, bom, segundo o Daniel Hagari, que é o porta-voz do exército israelense, o Kfir e o Ariel foram mortos à mão pelos terroristas, ou seja, isso desmente, né, uma das fake news que estão sendo disseminadas pelos pró-palestinos aí, né, pelos terroristas, de que não, que foi um ataque aéreo israelense que matou a família Bibas, e a gente sabia que não era isso, é lógico que não era isso. No final das contas, foram os próprios terroristas usando as mãos, né? E depois eles usaram outras coisas para tentar esconder o fato de que eles teriam sido mortos às mãos. Então eles usaram outros artifícios, talvez tiros ou estilhaços, não sabemos, para tentar esconder o fato de que eles foram mortos à mão, né? Mas para quem estuda medicina legal, eu fiz faculdade de Direito, eu tive uma cadeira de medicina legal, esse tipo de coisa é muito fácil de identificar. Os exames que você faz para saber a causa mortis, né? É muito difícil você enganar um perito sobre a causa morte, né? Enfim, o pessoal israelense esclareceu o fato, realmente uma tristeza enorme, né? E a grande dúvida é, se a Shiri Bibas não foi entregue, onde ela está, né? O pessoal está falando aqui que confirmaram os meninos, eles foram mortos a pancadas, né, com a mão pelo Hamas. E a mãe? Como ficou a mãe? Onde está a mãe? Né? Eu adoraria que dar esperança de que ela pode estar viva ainda e coisa e tal, mas eu acho muito pouco provável, a verdade é essa, né? Dizem os palestinos que, não, porque no ataque que Israel fez, morreu um monte de gente, daí o corpo dela deve ter se misturado com outros corpos e coisa e tal. É lógico que essa versão não tem lógica nenhuma. O que eles fizeram foi tentar enganar mesmo os israelenses. E, bom, vamos ver como é que isso vai terminar, né? Eu espero que exista uma solução para isso, né? O primeiro-ministro Netanyahu, ele disse que os monstros do Hamas entregaram o corpo de uma mulher de Gaza ao invés de Shiri Bibas e que eles irão pagar o preço completo por violar o acordo de paz, né? O Hamas, mais uma vez, mostrou que é uma entidade terrorista, depravada, não apenas mataram crianças inocentes, mas retiraram a dignidade das vítimas com enganações terríveis, né? Enfim, ou seja, o sentimento em Israel é que isso precisa ser vingado. Tem que ter uma ação contra os palestinos, contra o pessoal na faixa de Gaza. E tem um detalhe importante nessa história. O kibbutz de Nir Oz, de onde eles foram sequestrados, aconteceu o seguinte. Primeiro vieram os terroristas do Hamas, mataram um monte de gente, coisa e tal, mas nesse primeiro ataque dos terroristas do Hamas, a família Bibas se escondeu no quarto e estava fechada, estava protegida ali. Eles não foram mortos, não foram sequestrados no início. Só que depois disso, tanto no kibbutz Nahal Oz e no Nir Oz, os palestinos mesmo, não foi o Hamas, foram os palestinos, entraram para saquear os kibbutz. Então aproveitaram que o Hamas já tinha destruído os kibbutz totalmente, entraram para roubar coisa, roubar televisão, roubar geladeira, roubar coisas, né? E, segundo conta, quem sequestrou a família Bibas ali na casa deles não foram os terroristas do Hamas, foram os palestinos da faixa de Gaza que foram depois fazendo essa limpa, né, para roubar coisas, que acabaram identificando que a família ainda estava no quarto ali protegida e invadiram o quarto e conseguiram sequestrar essa família, né? Eu falo isso porque é para deixar claro que tem uma linha muito tênue entre palestino e terrorista nessa história, né? Entre na faixa de Gaza. Não é à toa que o Egito não quer receber esse pessoal, que a Jordânia não quer receber esse pessoal. Existe uma linha muito tênue entre terrorista e palestino no final das contas. Podem haver palestinos inocentes que não são terroristas, que não querem nada com a destruição de Israel e coisa e tal. Podem haver, mas tem um monte que não é nessa situação, né? Um absurdo isso, a gente não sabe o que vai ser feito da questão da Shiri Bibas, se eles vão entregar o corpo dela, que tipo de coisa que vai acontecer a partir daqui.
Bom, o Steve Witkoff, que é o emissário do Trump para a situação no Oriente Médio, ele disse que foi muito boa a primeira fase está acabando agora, tá? Tem esse sábado e o próximo sábado. Amanhã deveriam ser liberados 3 reféns e no outro sábado mais 3 reféns. Mas estão havendo negociações para que se liberem os 6 reféns nesse sábado agora, em troca de Israel permitir a entrada de mais escavadeiras e máquinas pesadas para a reconstrução de Gaza, né? O Witkoff disse que espera que a segunda fase aconteça, que vai ser mais difícil, mas que espera que aconteça. Eu vou falar para vocês, eu não sei, assim, é lógico, eu não posso falar pelo povo israelense, mas eu sei que, pelo que muitos estão falando, o desejo do povo é que Israel ignore essa segunda fase e retome a operação em Gaza e acabe de resolver o problema do Hamas lá de uma vez por todas. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? O canal 14 israelense está dizendo aqui justamente que um oficial político sênior de Israel diz que não vai ter segunda fase. A Gaza será aberta com fogo sem precedentes, né? Ou seja, vai ter vingança pelas xeribibas. E, bom, Israel vai permitir a entrada de uma grande quantidade de máquinas para a reconstrução de Gaza se o Hamas liberar 6 reféns nessa semana agora, ao invés de nas 2 próximas semanas, né? Bom, não sei, a situação é fluida, as negociações estão acontecendo, tudo pode mudar a qualquer momento. Vamos ver amanhã se isso tem algum resultado. Espero, quanto mais reféns forem libertados, evidentemente, melhor para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.